Imagina que você quer construir um sistema de segurança para um laboratório. A porta só abre se o crachá e a biometria do aluno forem reconhecidas. Simples de entender. Mas como é que o computador entende isso? Ele usa lógica binária e é isso que a gente vai ver hoje. Oi, eu sou Heitor Santana, estudante tecnólogo em análise e desenvolvimento de sistemas do IFNMG e nesse vídeo eu vou falar sobre portas lógicas e álgebra de Boolean, que são os blocos fundamentais para qualquer circuito digital. Bora lá. Começando pelo básico, o que é uma porta lógica? Porta lógica, antes de tudo, é um componente eletrônico. Ela recebe uma ou mais entradas, que só podem valer 0 ou 1 e devolve uma única saída que também pode ser ou 0 ou 1, seguindo nessa regra fixa. Isso não é algo tão distante da gente. A gente pode ver, por exemplo, em processadores, onde tem bilhões dessas portas lógicas. As portas lógicas, elas montam essa unidade que faz as contas, que seria a ULA, a memória RAM, os sistemas de criptografia e o controle interno do computador. Tudo aqui do lado. Duas pessoas fundaram isso. George Boole, em 1847, que criou a álgebra, e Claude Shannon, em 1937, que conectou essa álgebra aos circuitos elétricos. Então, beleza. O que é a álgebra de Boole? É a matemática que só opera com dois valores. 0, que seria falso, e 1, que seria verdadeiro. E não existe meio termo entre isso. É o ligado ou o desligado. Ela tem essas três operações básicas, que aqui seria o AND, o OR ou o NOT. E o mais importante entre essas três é que tudo a parte delas é uma derivação, ou seja, é uma combinação entre essas três. E para ficar bem entendido, tem uma analogia simples aqui. A gente pode supor que o 0 é o interruptor aberto sem a corrente e o 1 é o interruptor fechado com a corrente. E é basicamente assim que o circuito entende essa lógica. Agora, as duas primeiras portas lado a lado. A porta AND, que seria E, a saída. Ela só vai ser 1 quando todas as outras entradas também forem 1. Olha aqui na tabela. 0 e 0 é igual a 0. 0 e 1 é igual a 0. 1 e 0 é igual a 0. Apenas 1 e 1 que passa a ser 1. Se a gente for pegar naquela analogia lá do início, a porta só abre se o crachá for validado e a biometria também. A porta OR, ou, aqui a gente consegue dar mais uma afrouxada. A saída vai ser 1 quando pelo menos uma das portas forem 1. E a única forma de dar 0 é se ambas forem 0. Aqui a gente segue com outro exemplo. Um alarme de incêndio, ele só vai disparar se o sensor de fumaça ou o de calor detectar alguma coisa. Qualquer um dos dois já basta para ser ativo. Beleza, agora indo para as três portas rapidinho. NOT, ela é a mais simples. Uma entrada só e ela inverte o sinal. 0 vira 1 e 1 vira 0. O exemplo que segue aqui é o mesmo. Outro exemplo é se um LED de standby acende justamente quando o aparelho está desligado. Aqueles painéis de LED que você pode colocar na sua casa. Ele funcionaria dessa forma. Tem a NAND, que é a AND invertida. Ela só vai dar 0 quando as duas portas forem 1. Literalmente o inverso da AND. Então, nas demais formas, além de 1 para 1, vai dar a saída de 1. E NOR é a OR, só que invertida. Dá 1 só quando as duas entradas são 0. Dá para construir qualquer circuito no mundo usando só NAND e NOR. Não, perdão, usando só NAND ou NOR. Por isso que, assim, elas são tão usadas em fabricações de chips, por exemplo. Agora, indo para a porta que geralmente costuma confundir. A XOR, a aplicação mais clássica disso é no somador binário de um bit, onde 0 mais 1 é 1, 1 mais 0 é 1, mas 1 mais 1 é 0, que em binário é 10. E o XOR, ela entrega justamente o bit final dessa soma. É por isso que ele mora dentro da unidade que faz contas no processador. Beleza, tendo essas portas, a gente consegue escrever um circuito com uma expressão. Olha esse exemplo aqui na tela. Como que a gente vai ler isso? A gente vai seguir essa precedência aqui do lado. Então, primeiro é o NOT. Esse C quer dizer não C, né? Quer dizer o inverso de C. Depois o AND, o A vezes B aqui no caso. E por último, o OR
que junta os dois pedaços. Acompanhando a tabela, quando A e B são 2, 1, o A e B já valem 1. Então, S é 1. Isso não importa o C. Quando o C é 0, o C não vira 1. Então, S aqui vai ser 1. Não importa o A ou o B. Tentando simplificar isso da melhor forma, a saída é 1 se A e B forem ambos 1, ou se C for 0. Isso que eu fiz foi basicamente traduzir o circuito em uma expressão. Beleza, aqui a gente vai para a parte que mais importa na prática, que é simplificação. Aqui nós temos a expressão F igual A vezes B mais A vezes B não mais A não vezes B. Aí, seguindo aqui o passo a passo na tela, aqui no primeiro passo a gente vai colocar o A em evidência nos dois primeiros termos, e daí dá A vezes, abre parênteses, B mais B não, fecha parênteses, mais linha A mais A não, vezes B. Aqui no segundo passo, a gente usa a lei do complemento, que mostra que B mais não B sempre vai dar 1. Então, fica A vezes 1 mais A não vezes B. No terceiro passo aqui, a gente vai seguir a lei da identidade, que mostra que A vezes 1 é sempre igual a A. Então, a linha fica A mais não A vezes B. No quarto passo, a gente vai aplicar a distributiva de OR, que faz o A, que o A vira, que aqui no caso faz o A virar A mais A não vezes A mais B. No quinto, a gente segue a mesma lei de complemento, que é a mesma que a gente usou aqui na B, segue a mesma regra, A mais A não é igual a 1, e no final a gente chega aqui no resultado, que seria A mais B. E, bom, o que aconteceu aqui? A gente saiu de 3 termos para uma única porta OR. Mesma função lógica, menos componentes, e na prática isso dá um chip menor, que sai mais barato e esquenta menos, tem menos consumo, etc, etc. Para fechar aqui, bora voltar naquele sistema inicial que eu tinha citado na introdução. Aqui temos a porta do laboratório com 3 entidades, que seria o crachá, a biometria e o horário. Se o crachá for válido, se a biometria for válida e se estiver dentro do horário de funcionamento. A expressão ela vai ficar basicamente assim: A vezes B mais A vezes B vezes não C, que simplificando tudo usando a lei de absorção e identidade, resultaria no A vezes B. E olha o que rolou. A porta C sumiu e o horário ficou irrelevante, usando as regras. Aqui, a porta abre se e somente se o crachá e biometria estiverem certos. É exatamente aqui o que a tabela mostra. Só a última linha aqui que vai dar aberto. E o circuito que faz isso é tudo uma porta AND, e na vida real isso se traduz a um chip 7408 que custa centavos. A lógica reduzindo esse sistema inteiro para a coisa mais simples possível. E bom, hoje de tudo, obrigado. Resumindo as ideias do vídeo, porta lógica são blocos de qualquer computador. A álgebra de Boole é uma linguagem que descreve e simplifica os blocos, e a simplificação ela tem um impacto real bem significativo, que se traduz em menos componentes, menos custo, consumo de energia e assim vai indo. Valeu! Me dá uma nota alta, Rafael, por favor.